Muito boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Música linda, né? Acabamos de ouvir a música Girassóis. Estamos aqui numa sala linda, com 44 pessoas. Eu quero dar meu muito obrigado por todos que estão aqui, né? Entrou mais algumas pessoas, a Vânia, a Mira, a Josiane, né? São mais pessoas. Sejam bem-vindos aqui, Bruna. E é isso, nós estamos hoje no nosso happy hour, né? Que costumeiramente é feito de sexta e hoje nós estamos na quinta, aproveitando o feriado. E o convite foi feito, né, no anúncio. Todos aqui estão esperando que a gente fale dessa emoção, uma emoção tão comum aos seres humanos, que é a raiva. Esse foi o convite, falarmos um pouco sobre essa emoção que muitos de nós sentimos. Quando esse tema veio à tona para mim, eu achei interessante, porque assim foi dentro do nosso grupo VIP que eu comecei a ouvir algumas pessoas e, ao falar sobre o assunto que nós estávamos tratando, algumas, ai, eu tenho raiva, ai, me deu uma raiva por causa disso, por causa daquilo. Aí eu comecei a despertar para esse tema tão interessante. E conversando com várias outras pessoas, fazendo perguntas, você já sentiu raiva em algum momento? E as pessoas, ela só fazia a pergunta e via um monte de coisa. Já senti. Outras, não, nunca senti. Foi tão interessante que eu perguntei para pessoas, não, não tenho raiva. Não tenho raiva. Eu sou uma pessoa que não sinto raiva. Então, eu tive várias situações em que a raiva ela veio com muita intensidade para alguns, para outros, até mesmo um sentimento não conhecido, né, inicialmente, mas na maioria dos casos despertou interesse, né, na maioria. Tanto é que a sala aqui está bem recheada de pessoas para a gente falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Por que que chamou tanta atenção? Porque a raiva é uma das emoções é, naturais do ser humano. Ela está entre as emoções naturais. Acredito que talvez nem alguns, ou talvez todos, já assistiu Divertidamente, né? Então, ali trata das emoções básicas do ser humano, que é a alegria, a tristeza, nojo. E a raiva, né, está ali incluída, inclusa ali nessas cinco emoções, que são as principais. Claro, existem outras, além dessas cinco principais, que tanto que no segundo filme abrange mais outras emoções. Mas o nosso foco aqui é a raiva. Essa emoção tão comum a todo ser humano, ela pode aparecer também em momentos inoportunos. Então, apesar de ser uma emoção básica, ela pode, de repente, aparecer no momento que a gente não deseja estar com raiva, né? Então, como assim, né? A raiva é uma emoção básica, uma emoção que nós precisamos dela, e de repente ela passa a ser algo não desejado, algo que não gostaríamos de estar ali expressando, pode até mesmo prejudicar, prejudicar relacionamentos, tanto que muitas pessoas procuram ajuda profissional, né, de um terapeuta, de um psicólogo, para lidar com esse sentimento. Então, notem que realmente é um assunto que traz aí grande repercussão, traz para nós aí um momento para a gente refletir nesse sentimento. É um sentimento básico, mas ele pode se transformar em algo indesejado. Então, precisamos conhecer para saber lidar, que foi o ponto, né? Qual a diferença entre sentir raiva e agir com raiva? Porque vocês perceberam, sendo uma emoção básica, não tem como evitar sentir, não dá para evitar sentir raiva, porque é uma das emoções básicas que está no nosso desenvolvimento. Não tem como um ser humano ele passar a lidar com as situações, lidar com o dia a dia, lidar com o ocorrido, né, rotineiramente, sem ter essas emoções, sem emanar essas emoções. Mas como que a raiva pode, então, se transformar numa emoção negativa? Quando, então, essa emoção básica ela pode se transformar? Quando ela começa a ser prejudicial, quando começa a trazer danos, tanto à saúde física como à saúde emocional e também social, né, numa comunidade onde é afetada. A gente observa, por exemplo, quando a gente vê as pessoas em movimentos, né? Pessoas em movimentos que elas têm de procurar justificar alguma coisa ou buscar direitos, geralmente elas trazem isso com sentimentos de raiva.
protestos, né? Ó, trazendo protesto, a gente observa até mesmo nos vídeos, na televisão, em fotos, aquela expressão de raiva, né? Eles estão buscando um direito natural, talvez ali reivindicando algo que seja o direito do ser humano, mas a motivação por trás disso é a raiva. E é realmente, a raiva ela impulsiona a gente para buscar os nossos direitos, para buscar aquilo que a gente acha que perdeu, aquilo que a gente acha que é do nosso direito, e se alguém nos tira isso, se alguém nos tira esse direito, esse sentimento ele vem à tona. Uma coisa simples, né? Quem é que nunca perdeu algo e fala assim, ai, que raiva, eu perdi uma blusa, ai, eu perdi minha carteira. Vocês percebem que a gente fala logo, ai, eu não acredito, que raiva, como que eu deixei cair, como que eu deixei... Então, vocês percebem que no dia a dia a gente tem essa raiva buscando atender a um direito que nós, né, acreditamos que nós temos. Só que quando a raiva começa a ser prejudicial, é quando muitas vezes nossos pensamentos distorcidos de justiça, pode nos levar a reivindicar esse direito sem realmente ser algo real, sem realmente ser algo que temos os pensamentos distorcidos, nós buscamos algo que não entendemos e por conta disso emanamos esse sentimento de uma forma distorcida, de uma forma exacerbada, exagerada, causando danos nos relacionamentos, na comunicação familiar, na comunicação no trabalho, né, onde as pessoas não conseguem expressar de uma forma branda e tem uma comunicação violenta, fazendo com que desperte, que seja um gatilho na outra pessoa para um conflito. Então, vocês percebem? Quando nós não elaboramos esse sentimento tão importante, porque ele vai nos levar a defender nossos direitos. Na maior parte das vezes que sentimos raiva, nós estamos defendendo um direito que nós achamos que temos. Um direito que a gente acha que, eu quero, é injusto que eu não consiga, né, ter esse emprego, que eu gostaria tanto, e ali você já começa a ter um sentimento de raiva. É injusto que meu marido não me atenda nessa questão que eu gostaria. É injusto que meu filho, ele não organize o quarto dele. Como que pode? Aí vocês percebem que essa raiva que vem à tona, ela pode ser tanto positiva quanto negativa? Então, de primeira instância, ela é positiva, porque eu estou buscando direito. Mas quando eu não elaboro essa raiva de uma forma equilibrada, ela começa a causar danos nos relacionamentos, em nossas vidas. Tanto danos físicos, como danos emocionais, né? E mentais. Então, olha como que é um assunto que realmente traz aí algo para a gente refletir, algo para a gente entender realmente. Se é uma emoção básica, se ela é uma emoção que todos nós deveríamos ter para nos defender, para buscar algo que é de direito, ela se torna desagradável, porque as consequências dessa raiva descontrolada é que faz com que a gente nem queira admitir que sentimos raiva. Muitos com quem eu conversei, por exemplo, né, falou que não tem raiva, é coisa feia. A gente fala assim, para, é feio ter raiva. Mas como pode ser feio algo que é nato da gente, natural? Mas o que se torna feio é o exagero daquilo que a gente está fazendo. Só para entender, né? É feio comer? É feio tomar água? Não. Mas quando isso passa a ser algo exagerado, a comida, por exemplo, é chamado de glutonaria quando se exagera, não é? Ninguém quer ser glutão, mas o glutão está comendo. Mas ninguém quer ser glutão, porque o exagero do ato de se alimentar, ele entra num processo degradante. Ninguém quer ser chamado de glutão. Assim como a raiva. É errado ter raiva, não, mas o exagero desse comportamento, aí sim se torna algo indesejável por causa das consequências. Assim como o glutão, ele vai ter consequências, não é? Ele vai ter consequências físicas, emocionais também, né? Porque ele vai começar a desenvolver ali transtornos, a raiva também. Quando se exagera nesse comportamento, sem analisar os fatos, sem observar o quanto que isso é prejudicial,
a gente acaba caindo nesse laço. Então, o que que é a raiva, então? Por que que é tão importante? A raiva é um sentimento que faz com que a gente busque os nossos direitos. O direito de defender algo. Um pai de família, por exemplo, se ele está desempregado e começa a faltar dentro de casa aquilo que ele precisa para nutrir a família, é ser ativada essa raiva. A indignação de eu estar nessa situação me motiva a ir buscar um trabalho, buscar meio de trazer o alimento para casa. Então, a raiva, ela nasce primeiro da motivação de defender algo que é importante para o ser humano. E aí, quando isso não é elaborado, ela vai para o desagradável, levando assim a pessoa a ter comportamentos que são disfuncionais, comportamentos que levam a causar danos, tanto social, né, numa forma no ambiente que se vive, na comunidade que se vive, no meio familiar, no trabalho, né? Uma das pessoas que eu ouvi, ele falou para mim assim, eu falei, você já sentiu raiva alguma vez? Ele falou, olha, Cida, agora eu não consigo te falar uma coisa, mas exatamente, mas uma coisa que me veio à mente foi que no meu ambiente de trabalho, eu perdi, deixa eu citar, eu perdi algumas situações por conta da raiva. Eu tive um ataque de raiva, eu tive um momento de raiva exacerbado, e aí foi horrível ali dentro do ambiente do trabalho, que eu não consegui lidar com aquilo, eu acabei tendo uma perda, né? Uma perda financeira. Então, percebe? E foi chamada a atenção e foi orientado ali dentro do ambiente para que ele procurasse ajuda para lidar com as emoções dele, porque a raiva dele havia prejudicado no seu ambiente profissional. Né? Faz sentido para vocês que é importante a gente estar elaborando esse sentimento? Né? Então, nós precisamos dar atenção bastante ao sentimento, à raiva, essa emoção tão desagradável. Ela pode nos afastar de algo, né, que nós amamos. Contrapartida a isso, se a gente não elaborar esse sentimento, se não tivermos isso bem é, estruturado, se a pessoa não tiver raiva, ela entra no conformismo. Ela entra no conformismo. Então, como que nós vamos ter desenvolvimento se nós estivermos conformados? A pessoa que não elabora raiva, que acredita que não tem raiva, ela pode entrar numa situação onde ela não tem motivação para buscar os seus interesses, para defender aquilo que ela ama. Percebe? Então, assim, é necessário esse equilíbrio. Ter raiva exacerbada prejudica. Não ter raiva nos leva a um estado até mesmo de letargia, ou seja, de não ter motivação para agir, de não ter motivação para agir. Então, nós vemos aqui os dois lados da raiva. A raiva bem elaborada, né, que nos leva à motivação, e a raiva disfuncional, que é prejudicial para todos os ambientes, para todo ser humano. Talvez você esteja aí pensando, né, em alguma situação onde vocês já perceberam o que nós estamos falando aqui. Principalmente na parte daquele momento que você fala assim, puxa, eu não deveria ter falado isso. Foi um momento de raiva. Foi um momento em que eu perdi a cabeça e não dá para voltar atrás muitas vezes. A gente machuca as pessoas, a gente olha, pode até pedir desculpa, mas fica aquela marca, né? Fica aquela marca. Muitas vezes a raiva pode até levar à violência doméstica. A raiva pode levar, sim, à violência doméstica, pode levar à violência, né, entre países, guerra. Então, assim, observe quanto é importante a gente estar entendendo esse assunto, porque pode nos tirar daquilo que a gente tem como propósito, pode mexer com os nossos valores, com nossos princípios, né? A raiva, quando ela não é bem elaborada, ela pode atingir até mesmo aquilo que a gente acredita verdadeiramente, e quando nós entramos nesse boom da raiva, quando voltamos para a realidade, podemos não nos encontrar mais agindo como gostaríamos. Então, a raiva de primeira instância é uma emoção protetiva, porque ela vai ajudar com que a gente proteja nossos valores, que a gente proteja aquilo que a gente acredita que é bom, né? Por outro lado, também dá proteção de algo indesejado,
ela protege a gente também de algo indesejado. Porque quem é que gosta de ver coisas injustas e achar que está tudo certo? Um ato de injustiça, né? Então, ela tem essa atitude protetiva, essa ação protetiva, de não aceitar o que é ruim, de não aceitar o que é mal. Observe que isso é muito importante vocês atentarem a isso, né? Porque o propósito não é sair destruindo tudo e todos, mas proteger aquilo que é importante. Então, é uma emoção importante, protetiva, né? Então, não dá para se livrar da raiva completamente. Vocês perceberam? Não podemos, não dá para se livrar, porque como que eu vou proteger aquilo que eu acredito se eu me libertar da raiva, se eu acabar com ela? Não. Eu preciso elaborar a raiva. Eu preciso fazer com que a raiva seja elaborada. Para vocês entenderem isso, nós vamos assistir um vídeo. A pessoa gostaria muito de estar aqui, né? Um depoimento da pessoa, a Yasmin. Ela vai falar um pouquinho sobre como que elaborar a raiva trouxe benefícios para ela. Nós vamos ouvir o vídeo e vocês, enquanto ela fala, vou parar o vídeo. Olá, boa noite. Meu nome é Yasmin. Eu fiz alguns comentários já aqui para a live, alguns já me conhecem, outros não. E o tema hoje da live é sobre a raiva. E eu queria fazer um comentário sobre como, no processo terapêutico, com acompanhamento da Cida Viana, os encontros aqui semanais funcionam no dia de domingo, me ajudaram. Sobre a raiva, eu acho que a gente pouco se permite sentir. Eu acho que a gente acaba se culpando muito por sentir raiva, né? E reprimindo muitas vezes essa raiva, porque a gente entende que sentir raiva é negativo sempre, né? E depois de entender que não necessariamente é negativo e que eu posso sim sentir raiva e que eu posso aprender depois, né, de me permitir sentir a raiva, direcionar essa raiva para outra coisa, né? Posso, por exemplo, descontar a raiva no pau de macarrão e não atingir ninguém com isso, né? Ninguém não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. E a partir daí, a raiva ela não tem aquela mesma proporção, né? Ela vai como que se dissolvendo mesmo, né? E eu acho que junto com esse entendimento, esse aprendizado de que eu posso me permitir sentir raiva, eu aprendi a não me sentir culpada. Então, foi muito poderoso, assim, foi muito transformador entender que eu posso sentir raiva e que tá tudo bem sentir raiva às vezes, mas que eu posso fazer alguma coisa com isso e eu aprendi a lidar com sentimentos de culpa. Então foi muito importante o que eu aprendi, sou muito grata. Vocês observaram, né? Quando ela me procurou, ela tinha muitos sentimentos de culpa por conta de não ter o autocontrole. O famoso perder as estribeiras, né? Muitas vezes ela perdeu as estribeiras por não elaborar esse sentimento. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar para a raiva, que ela tem um foco no outro para justificar aquilo que aquela reação tempestiva, você começa a culpar as pessoas e começa também a se autoculpar. Mas quando isso bem elaborado, isso pode transformar em algo para o nosso desenvolvimento, como a gente falou na chamada do vídeo, né? Como transformar a raiva em algo positivo para a nossa transformação. Então, é algo, assim como todos os outros sentimentos, né? Se a gente não elabora a tristeza, por exemplo, ela pode levar à depressão. Se nós não elaborarmos a raiva, ela pode nos levar também a danos catastróficos nas nossas vidas, evitando assim, impedindo assim que a gente possa ter uma vida, né, satisfatória, uma vida mais leve. Então, é muito importante a gente elaborar, porque senão vamos ficar aí o tempo inteiro buscando esse merecimento no outro. E a partir do momento que eu busco no outro que ele resolva isso para mim, que ele resolva essa coisa que tem dentro da gente que nos leva à raiva, a gente vai ficar afetando pessoas, vai ficar machucando aquelas pessoas que a gente ama, machucando a nós mesmos. Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né?
Claro que a gente está falando aqui de uma forma bem resumida, gente, que é um assunto muito profundo. É um assunto que traz muito estudo, muito tempo para a gente falar das coisas que está por trás. Envolve nosso sistema de emoções, que é o nosso sistema límbico, né? Envolve as nossas crenças, envolve os sabotadores. Tem muita coisa profunda, mas hoje, para a gente entender um pouco como que a raiva ela pode ser positiva e negativa e o disfuncional, que é a parte que afeta os nossos relacionamentos. E para isso, eu também vou convidar aqui a Isaura, ela vai falar um pouco sobre como que ela lidou com a raiva, como que foi isso para ela, para que a gente possa entender tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu quis trazer na prática, né? Pessoas que lidaram, que lidam com isso. Então, a gente tem a Isaura, que nós vamos fazer algumas perguntas para ela, porque eu pensei muito, todos nós temos esse sentimento. Quando eu pensei na Isaura, porque ela veio para mim assim, ela veio assim, eu sou, né, a raiva em pessoa, né? Depois que a gente conversando aqui, ela falou, acho que esse assunto é maravilhoso, vamos falar sobre isso. Eu falei, então, se você topar, a gente fala aí um pouco com o pessoal conhecer um pouco esse lado da raiva. Então, Isaura, obrigada, viu, por você aceitar o convite. Vocês estão, ela está aqui com o microfone já aberto, né? Vocês estão Boa observando a noite, bem. Isaura? Boa Isso, se noite, bem. apresente aí, pessoal. Bom, como a Cida falou, meu nome é Isaura e eu sempre, essa questão da raiva me incomodava desde sempre, até achar que precisava de ajuda. E a raiva vinha para mim assim, eu não pensava que era raiva. Como a Cida falou muito bem no começo, eu pensava que era assim uma questão de justiça, reivindicar algo. Não sentia assim que fazia mal ou afetava tanto assim a raiva, né? Antes da terapia. E teve algum momento, Isaura, que você achou que não tinha raiva, que esse sentimento não existia assim na sua pessoa? Sim, eu, eu tentava achar que tinha que ser assim. Algo tinha que ser feito numa questão, num problema, e eu pensava que estava agindo do certo, porque eu sentia como que eu ia esconder. Muito bem. E quando foi que você identificou que você tinha esse sentimento da raiva? Quando foi que você percebeu, né? Porque não só você, mas outras pessoas que eu conversei, inclusive hoje, falou, não, não tenho, né? No domingo passado a pessoa assim, não, eu não tenho raiva. Quando foi que você percebeu? Ah, eu percebi quando eu me afetava assim fisicamente, não só emocional, até físico, né? Porque eu lido com um problema crônico de saúde também, e eu sempre ficava mal depois desses rompantes e vinha muito sentimento, culpa, vergonha e a raiva só aumentava. E aí eu comecei a pensar que incomodava, se me incomodava, incomodava a minha volta, porque parecia assim que eu não, no momento do rompante assim, eu não me importava como se dizer assim, com a opinião da outra pessoa. Ah, eu estava certa e então era mais ou menos isso. Mas você precisou de ajuda, Isaura, para identificar que você tinha raiva? Você mencionou que de início você não identificava esse sentimento, né? Você precisou de ajuda para isso? Como que foi você identificar exatamente essa emoção na tua vida, né? Como você falou, você percebeu que começou a prejudicar a física, seu físico, emocional, mas você precisou de ajuda para chegar nessa identificação? Sim, sim, precisei. No início era até, para mim foi, eu acho que um pouco complicado, eu penso, né, hoje, que eu não admitia, em primeiro lugar, não admitia, e até mesmo no início de terapias eu não me abria, e parece que não me sentia à vontade. Aí, com o tempo, e inclusive hoje, né, que a gente está fazendo essa terapia em grupo com vocês, e eu fui me soltando mais e prestando atenção nas perguntas. Aí comecei a passar a me fazer perguntas, né? Aí eu vi sim que estava assim, que eu estava indo no, quer dizer, na contramão, né?
Uhum. E você, assim, a partir do momento que você começou a perceber, começou a elaborar, fazer terapia, então acabou a raiva, você não sentiu mais, como que foi isso? Como que você tá, tá entendendo esse processo? Não, Acabou a é, raiva? não, de jeito nenhum. Só que hoje eu sinto assim mais conforto, porque eu comecei a passar, como dizer assim, dar importância para ela, conhecer ela melhor, conhecer o estrago ou o que que ela faz em mim. Então, como se dissesse assim, a terapia vem me ajudando a enfrentar ela, enfrentar ela. E aí tá ficando melhor. Eu faço perguntas, como a gente aprende na terapia, então isso tem me ajudado muito e passei a me sentir assim mais segura, né, para resolver as questões e os problemas à minha volta. Sim. Olhando para trás, a Isaura, antes de você ter esse autoconhecimento sobre essa, ter essa percepção mesmo, né, sobre essa emoção. Porque a gente percebeu aí que você vivia dentro da raiva, né, vivia dentro desse movimento, mas não tinha a percepção de que era essa emoção. Isso te prejudicou e você começou a procurar ajuda, né? Eu lembro que você já fazia alguns tratamento antes de me procurar, com psiquiatria, né, nas clínicas, mas continuou buscando, e aí você começou a elaborar, e aí você falou que não eliminou, mas você olhando para trás, a Isaura de antes, com a Isaura de hoje, depois que você fez essa, né, identificou isso, como que você vê? Conta um pouquinho para nós aqui. Com certeza, eu assim me sinto, na minha mente vem a palavra aceitação. Eu aceito que esse sentimento, essa emoção fazia parte, que antes eu até tentava esconder, e era horrível, era mais horrível para mim mesma. E hoje não, hoje vem a palavra, a minha mente vem assim, aceitação, que eu não preciso ser a raiva em pessoa, como eu já cheguei até a falar e sentia muita vergonha. Hoje eu compreendo ela, aceito, né, que ela vem, mas assim, me sinto mais segura para entender, consigo parar assim e respirar, entender quando ela vem, perceber, sentir. Então, assim, esse movimento do tratamento e da terapia vem me ajudado muito, muito mesmo. E eu me sinto mais segura porque eu percebo. Hoje parece não, eu entendo, eu conheço. Então, assim, aceito melhor, entendo melhor, convivo com ela. Não preciso estar fazendo parte da minha pessoa, coloco ela no lugar certo. Então, assim, me sinto bem segura de verdade e aceitando mais essa questão que antes para mim era horrível. Então, hoje não é mais a raiva que te comanda, né? É você que coloca, né? Você está no comando dessa emoção. Vocês perceberam, gente, né? Olha que interessante, né? Elaborar a raiva. Porque quando a gente não faz essa elaboração, não tem esse conhecimento, nós somos movidos, né? Nós somos dirigidos pelas emoções. Mas quando começamos a fazer o processo, a entender isso, aí pegamos o volante, né, das nossas vidas e a gente que dá o comando. E no caso da Isaura, né, a gente que acompanha percebe isso. E é interessante. As pessoas, Isaura, ao seu redor, conseguiram perceber essa mudança? Ah, sim, com certeza. Eu tenho horas que não precisa falar, às vezes até passei situações repetidas que antes eu tinha assim confrontos. Aí eu consigo lidar melhor, como eu falei, me vêm as perguntas, respeito, né, a opinião da outra pessoa de verdade. E vejo assim, como a gente está aprendendo de verdade o que eu aprendi, que foi muito bom, que eu falo que esse conforto que me dá hoje é assim, eu não tenho que atacar a pessoa, eu tenho que ver por que que aquele problema ou aquela questão está me incomodando. Então, isso, assim, para mim, está sendo libertador. E, e, assim, me sinto mais segura para resolver as questões e os problemas. E antes eu não fazia esse processo. Pensava que não era, assim, de real importância, né? Então, quando eu olho hoje, eu falo,
realmente, eu não me justifico, eu falo, eu não sabia lidar. E hoje, com essa ajuda, eu estou sabendo, isso é muito importante. Muito obrigada, Isaura. Gratidão. Acredito que todo mundo aqui, né, gostou do que ouviu, porque é incrível como ela resumiu o que nós conversamos, né? Acredito que ela fez um resumo do que a gente, da introdução que a gente fez. E é muito legal a gente trazer um caso real, né? Porque o que eu falei aqui no início foram estudos, foram escritos, mas a gente viu aqui na vida real como que isso é real, né? Na vida real, como isso é real, como que isso realmente acontece. Como que elaborar esse sentimento é interessante. A gente viu no caso da Yasmin, como que ela lidou para aceitar que raiva era um sentimento comum da humanidade, né? Porque isso incomodava ela. A diferença da Isaura é que a Isaura achava que é normal isso, então os dois casos, eles acabam prejudicando. Quando a gente tem raiva de ter raiva, não é legal, porque a raiva é necessária, mas quando a gente aceita a raiva totalmente descontrolada como um modo de vida, também é prejudicial. Mais uma pessoa que nós vamos ouvir aqui, gente, ver como que reprimir a raiva, ó, entendam, né? Então, viver a raiva de forma descontrolada é prejudicial, ataca também a saúde. Mas será que reprimir, né, não ter raiva e ser bonzinho, ser aquela pessoa que aceita tudo, né, que guarda a raiva nas gavetas, será que ela consegue passar, né, batido aí, desapercebido? Nós vamos conversar um pouquinho com a Devanice Marques, nós vamos entender um pouco, fazer quase as mesmas perguntas, mas nós vamos ver um outro lado dessa emoção que a gente precisa tomar muito cuidado, né, para que a gente, né, não acabe se prejudicando. Então, está aqui a Devanice Marques, a maioria também conhece, né, as pessoas que não conhecem, está aqui, a gente chama de FIA, né, hoje nós vamos chamar de Devanice. Boa Devanice noite. Marques, boa noite. Obrigada, viu, por aceitar aqui falar um pouquinho para a gente da sua Imagina. história com a raiva. Cheia de raiva aqui. Boa Mas noite. teve algum momento, Devanice, que você não sentia raiva? Que você achou que não sentia? Conte para a gente. No meu caso, estou aqui no oposto da Isaura, né? Eu sempre achei que eu não tinha raiva, né? Tanto que às vezes a própria Cida falava, né, que eu tinha raiva, eu falei, imagina, aonde? Eu não consigo ver, não consigo ver essa raiva. Verdade. É verdade, gente. Eu tenho raiva, ficava brava quando eu falava. Todo mundo tem É, raiva, raiva é necessária, mas eu não tenho. é, é. Aí ela falava, eu Tanto, não tenho raiva. Fala. tanto que eu trabalhei num local, eu trabalhei bastante tempo lá, mais de uns 18 anos, né? E nunca ninguém ali me viu com raiva. Tem até uma pessoa aqui que trabalhou comigo que ela pode até comprovar isso, né? Que Marli, o povo- é a Marli? é a Adriana, Adriana, Adriana. A Adriana. Então aí o povo achava que eu não, muito zen, né? Nunca explodi, nunca, não tinha raiva, ao meu ver, né? Só sorria. Só sorria. Às vezes ficava chateada com algumas questões, mas assim, não externava, né? Porque achava que não era certo, não era correto sentir a raiva, né? Quando foi que você identificou que você tinha raiva, que esse sentimento era comum? Quando É, foi que você identificou? foi no processo terapêutico, né? Comecei a fazer terapia, aí comecei a enxergar que tinha muita raiva aqui dentro, né? De início ainda não, né? Mas no decorrer do processo, fui entendendo, né? Fui tendo autoconhecimento, e entendendo que ela está aqui, que existe, né? Uma raiva aqui dentro. Interessante. Vocês perceberam, gente? Olha, a diferença, né, entre uma pessoa que já a raiva faz parte, que ali já é até a Isaura comentou que ela era, todo mundo já sabia que ia acontecer. Ah, logo, logo a Isaura vai agir dessa forma, porque ela já era nato nela, as pessoas já identificavam a Isaura como alguém raivosa, né? Mas a Devanice é o contrário. Ela não conseguia ver a raiva nela, né? Até que começou a surgir ali as consequências,
né, de não identificar essa raiva, e aí ela trouxe, veio à tona a busca. E qual foi, Devani, essa consequência assim, mais que te chocou com relação quando você começou a identificar a raiva? O que que te trouxe isso? Como que te prejudicou não identificar essa emoção na sua vida? É o fato de eu não expor, não externar, né? Não saber até lidar com esse sentimento, né? Com essa emoção, resultou numa doença, né? Então, hoje eu tô passando por um processo, né? Uma doença que é consequência da raiva, né? Por eu não colocar essa emoção para fora, né? Reprimir, então, de alguma forma, ela explodiu, né? E explodiu, trazendo aí para mim uma doença que chama-se fogo selvagem, né? Tem tudo a ver com a raiva aí, né? Então, esse fogo selvagem está muito relacionado com essa emoção e o fato de eu não colocar para fora, de alguma forma o corpo fala, né? Então, trouxe à tona. E já é comprovado, né, gente, que as emoções reprimidas, né, a gente é chamado de doenças psicossomáticas, quando ela não é identificada, ela traz aí para o corpo, né, físico, as consequências. Então, olha a importância da gente elaborar, né, as emoções, entender porque elas estão ali, que elas têm sim uma medida, né, de defender a gente, está ali para trazer ali um benefício, porque senão nós ficaríamos inertes. E quando a gente reprime isso, quando a gente nega que tem esse sentimento, todo e qualquer sentimento, principalmente esse sentimento de raiva, olha o que acontece, né? Por exemplo, o fogo selvagem é, queima muito. Então, quem já não tem raiva fala assim, meu Deus, está queimando por dentro, né? Tá? Eu tô furiosa de raiva. Então, esquentou tudo aqui dentro, até o rosto Uhum. fica vermelho. Então, você imagina reprimir uma emoção. E como você tem lidado com tudo isso? Conta pra gente um pouquinho. Como que isso que Hoje te em dia, trouxe? como eu já tenho o autoconhecimento, né? Eu consigo agora elaborar, né, essa emoção, né? Colocar para fora de uma forma que não agrida ninguém, né? Também. E tenho lidado com essa doença de uma forma bastante usando bem a terapia, né? Tanto a terapia como já procurei antes de usar a terapia, já fui nos médicos, né? Já até fui em dermatologista para ver, né? Que não tinha nada a ver com o que está acontecendo hoje. E a terapia, em resumo, a terapia, a alimentação, uma água melhorada tem me ajudado a lidar, né? Com essa questão que me acomete agora. Muito bem. Obrigada, viu? E só para uma pergunta, é, o benefício de você, o que trouxe benefício, para se encerrar? Assim, como você acha que entender isso te trouxe benefício para a sua vida pessoal? Ah, com certeza, eu me sinto uma pessoa mais leve, né? Mais empoderada, né? Até para lidar com esse desafio que eu estou enfrentando. Então, ter esse autoconhecimento, né? Me beneficia dessa forma, né? Sentir leveza, liberdade, né? De poder. Agora eu sei que eu posso me expressar, posso colocar para fora minhas emoções e tá tudo bem, né? De uma forma que não vai agredir ninguém, mas eu preciso pôr para fora. Muito bem. A gente fica muito feliz, viu? Muito feliz mesmo, né? Que a boazinha, a bonequinha de louça, A bonequinha de louça quebrou-se. quebrou e agora está se reconstruindo, né? Ah, Porque explode mesmo. Parabéns, viu? Parabéns e muito obrigada pela sua contribuição. Gente, se vocês quiserem entender o desafio que a FIA passa, né? Pesquise sobre fogo selvagem. É uma doença bem desafiadora e importante a gente perceber o quanto isso é sério, né? Da gente elaborar esse sentimento. Aqui a Solange disse aqui no chat, né? Eu tenho um caso sério com a raiva mesmo sorrindo o tempo todo, mas sinto raiva de mim por sentir raiva. Que confusão. E é isso. Então, assim, a partir do momento que você tem um autoconhecimento, você entende essa emoção, ela começa, ao invés de ser algo contra você, ela começa a ser algo a seu favor, um canal para levar ao autoconhecimento, entender como funciona, né? Entender esse, é muito importante quem eu sou, o que eu sinto,
vai fazer com que a gente lide melhor, né? Então, o processo terapêutico é muito importante. Vai ajudar a transformar a raiva numa bússola poderosa, né? Quando a gente busca ajuda para a sua melhor versão. E olha, tenho certeza que esse assunto é muito interessante. E aqui eu vou colocar agora, falar um pouquinho sobre, se vocês quiserem anotar, quero agradecer as meninas que participaram, alguns passos, né, já para a gente ir trabalhando isso, de como elaborar a raiva, como lidar com ela, né? Como superar a raiva. Um primeiro passo, desenvolva empatia. Desenvolver empatia é o antídoto contra a raiva. A capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. Porque na raiva, gente, né? Na raiva não existe empatia. Vocês concordam? Essa raiva bagunçada aí, que você, quando você olha, já passou por cima com o caminhão, aí quando volta ao normal, né? Já tem bichinho esmagado embaixo das rodas. Então, desenvolver empatia. Pesquisem, né? Nós vamos falar aqui brevemente por causa do tempo, mas depois o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, como que eu posso fazer isso? Quando a gente demonstra empatia, a gente tem a capacidade de entender os sentimentos e as emoções do outro. Sem empatia não dá. Então a raiva também nasce a partir da falta da empatia. E é mais profundo. Vocês vão ver no domingo, né? Um pouquinho mais sobre isso. Tem muita coisa por debaixo disso. Tem muita coisa aqui por debaixo dessa situação. Então, algumas práticas para se desenvolver empatia. Escute mais do que fala. Não interrompa a pessoa quando ela estiver conversando. Ó, a escuta ativa, escutar mais do que falar. Eu estou conversando aqui, vocês estão escutando, né? Então, vocês estão treinando a empatia. Quando a Devonice falou, a Isaura, no vídeo da Yasmin, que eu quero agradecer a Yasmin, viu? Depois eu falo com ela, tá lá, vai ver aqui o gravado, gratidão, viu, Yasmin? Nós paramos para ouvi-las, né? Então, é uma das formas. Preste atenção à comunicação não verbal ou linguagem corporal da pessoa. O que que é isso? Às vezes a gente está conversando e a pessoa está querendo ir embora, desesperada, né? E dando um passo para trás e a gente indo atrás. Respeito, né? Então a gente precisa prestar atenção. Qual é a linguagem corporal que a pessoa está passando para mim? Tente entender as pessoas mesmo que não concorde. Às vezes a gente não concorda, mas faça perguntas, como a Isaura falou, né? Tá, eu não concordo, mas por que você pensa assim? Por que você está me falando isso? Eu posso perguntar para você por que você pensa isso de mim? Às vezes a pessoa, você é uma chata. Dá logo uma raiva, né? Ah, você é chata nada, né? Por que que você me acha uma chata? Teve algum momento em que eu fiz algo que você me considerou chata, né? Teve alguma atitude minha que leva você a ter essa opinião? Olha que gostoso. Enquanto você faz a pergunta, a raiva vai baixando ali, ó. As perguntas é como a água no fogo, entende? Dê tempo para a pessoa falar, né? Enquanto isso, dê tempo para você também elaborar seus sentimentos. Faça perguntas às pessoas para saber mais sobre ela e as motivações dela. De novo, as perguntas, né? Que está por trás dessa sua motivação. Então, fazer perguntas, gente. O mestre, né, Jesus Cristo, ele deixou aí um exemplo para a gente. A Vânia falou que está amando essa live. Obrigada, Vânia. Obrigada mesmo. Tente se colocar no lugar do outro, imaginando como seria agir no lugar. Gente, é a maior, né? É o maior desafio aqui para a gente ter empatia, mas é um dos. É incrível isso. E quando a pessoa fala, o que que eu faria se eu estivesse no lugar dela? Entende? O que que eu faria? Então, tente se colocar no lugar do outro, imaginando como seria se você estivesse ali. Imagine. Coloca a imaginação em prática. Enquanto isso, as emoções vão equilibrando, sabe? Os hormônios vão baixando, porque quando a gente está com raiva, há uma elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse. É como você tomar um copo de vinho, de repente, e tornar a garrafa assim, ó, do vinho, você não vai ficar legal, né? O vinho é bom, mas na medida certa. Exagerou, cortisol é ótimo, na medida certa, mas exagerou, vai dar ruim, que nem o excesso do vinho. Outro ponto, não confunda ideias com pessoas. Um exemplo disso é o ódio racial, né? As pessoas confundem ideias, ideais, sei lá o quê, com pessoas. Ah, se foi de certa coisa, certa nacionalidade, certa cor,
Tem gente que tem ódio da cor do outro, gente. Ou de onde o outro nasceu. Não é, tem nada a ver com a pessoa. A pessoa é o ser. O ser não é uma nacionalidade, não é uma cor, não é a faculdade que ela tem, né? Não é a roupa que ela veste. Isso também abranda a raiva. Evite o fogo cruzado. O que que é isso? Né? O que que é evitar? Às vezes a pessoa está lá, né? Só dando, jogando ali, pá, pá, dando tiro. Ah, você é chata, mas você também é burra. Ah, mas burra, eu sou burra, mas você é um idiota. Aí, ó, o fogo cruzado. Pá, pá. Cada um quer dar um tiro maior, né? Se você tem um revólver, eu tenho um canhão para te jogar. Evita isso. Então, quando a pessoa estiver, né, dando os tiros, use um escudo. Pode ser a empatia, pode ser o amor, pode ser a paciência. Faça um escudo, né? E olha ali, às vezes, o que que essa pessoa está passando. Às vezes a pessoa só está num momento de estresse também, às vezes está passando por um desafio. Então, isso é muito interessante. Cria um ambiente de. Aqui, ó. Quando a pessoa ela faz o fogo cruzado, ela cria um ambiente de indisposição por terceiros. Não, às vezes faz com que outros apanhem, ou seja, o tiro bate em outras pessoas. Ah, mas a sua mãe. Mas não estou falando da minha mãe, estou falando com você. Por que você está xingando a minha mãe? Isso também é fogo cruzado, dá disso. O tiro sai pela, né? Atira e pega em outras pessoas. Isso só aumenta a raiva, sabe? Resolva ali entre você. O outro, o terceiro, não tem nada a ver com isso. Que aí só aumenta a raiva da pessoa. Isso acontece muito no casamento, né? Ah, não vem não, que você vai comer o meu tempero, né? Aqui vai ser diferente, porque aí começa a falar, porque sua mãe, seu pai, seu vizinho. Então, assim, não, isso também é motivo de aumentar a fúria do outro, né? Quando você envolve pessoas que não estão ali. Olha que interessante. Se você faz isso fogo cruzado, vai alimentar a frustração, né? Faz com que você engula aquela raiva, então vai aumentar aquele fogo dentro de você. Então, não alimente a raiva, porque a raiva é uma expressão de reprovação. Então, quando você fica reprovando o tempo inteiro a pessoa, também alimenta a raiva. Evite isso. E aí entra de novo, mostra empatia, escute de uma forma verdadeira, né? Analise de forma racional, cuidado com os sentimentos, pode ser coisas irreais. Será que isso que eu estou sentindo é real mesmo? Esse sentimento tem uma base sólida para esse sentimento? É uma forma também de lidar com a raiva quando a gente questiona as nossas razões para ter raiva. A Alessandra colocou aqui, alguns comentários. Solange, tenho raiva de determinada situação, mas percebo agora, vendo a palestra, que muitas vezes não respeito os meus sentimentos. É isso mesmo. Para sentir o que está sentindo e faz uma avaliação do que está sentindo com essas dicas aqui. Sua live me trouxe clareza para um assunto que não estava nem imaginando que a raiva faria parte da solução. Olha aí, trazendo clareza. Muito bem, Bruna. Alessandra, eu não entendo porque passo tanta maldade, eu faço isso, fogo cruzado, não consigo abaixar a cabeça. Olha como é interessante. Entender a raiz da raiva vai ajudar, Alessandra, você a entender isso. Vocês perceberam que a Alessandra falou aqui? Ó, não quero abaixar a cabeça. A Isaura falou um pouco sobre isso, né? Que o tempo é curto. Mas a raiva está defendendo o direito que nos foi negado, Alessandra. Muitas vezes foi negado um direito e a gente não, a gente quer aquele direito, você não quer abaixar a cabeça. Então, de onde? Que direito foi esse? Aí fazer perguntas é importante. Nós vamos também falar sobre isso mais adiante, né? Então, olha as perguntas que você pode fazer. Meu comportamento raivoso vai mudar o fato? Vale a pena ter mais prejuízos em troca de uma explosão de raiva? Olha que pergunta, né? Tá. Já estou no prejuízo, já perdi. Será que uma explosão de raiva vai trazer de volta o que eu estou reivindicando, o meu direito, o meu cachorro, a minha bolsa, né? Seja lá o que foi que eu perdi? Será que vai trazer de volta? Agredir física ou verbalmente vai resolver o problema? Qual será o limite da agressão se a outra pessoa reagir? Opa, eu desperto um gatilho na pessoa. Eu consigo garantir o que a outra pessoa vai fazer? Isso acontece muito no trânsito, né? Pessoas morrem porque elas soltam a raiva delas, mas não têm noção do que o tamanho da raiva do outro.
Entende? Eu não sei como é que o outro tá, gente. Eu não sei se o outro elaborou raiva. Eu não sei se o outro estava na live, né? Eu não sei se o outro estava aqui elaborando a raiva. Aí eu vou e solto a raiva. Estou mesmo disposto ou disposta a ferir essa pessoa física ou emocionalmente ou é só um momento de raiva? Ó, olha que pergunta muito poderosa. Começo a sentir a raiva. Será que é isso que eu quero mesmo? É machucar meu marido, minha esposa, meu amigo, minha mãe, meu pai, meu irmão? É essa mesmo a intenção verdadeira? Ou é só uma explosão que eu estou tendo? Pergunta boa, né? Então, pode-se usar outra pergunta. Ó. O que eu poderia fazer para resolver a situação, mesmo que com algum prejuízo? Aí a gente começa a elaborar. Aí começa, em vez de agredir, procurar mecanismo para melhorar isso. Como posso reduzir os danos, mesmo que inevitáveis, do que ocorreu? Em vez de ficar brigando, né? É possível seguir em frente mesmo depois dessa situação desagradável? Tem gente que destrói relacionamentos por conta de um ataque de raiva, mas e se parar para perguntar um pouquinho sobre isso, né? Baixando esse fogo, eu posso reduzir os danos? Aí praticar um hobby também vai ajudar. Realizar a higiene do sono. Adotar uma rotina de atividades físicas regulares. Então, assim, eu estou colocando só os tópicos, né? Dentro desses tópicos, aí vocês vão aí pesquisar. Nós vamos falar bastante sobre esses tópicos dentro do grupo VIP, né? Dos Girassóis. Mas eu trouxe aqui esses passos para vocês já irem meditando aqui, né? Já ir pensando que a raiva ela pode ser elaborada. Ela pode sim ser organizada. Ela pode sim ser algo que vai nos ajudar a transformar a gente numa melhor versão. Poderia enviar as perguntas aqui, por favor? A gente vai colocar, Mila, lá no grupo Sementes. Se você estava no Sementes, vamos colocar essas perguntas no Sementes, tá, gente? Para vocês. A gente vai colocar lá. Pode ficar tranquila, Mila. Bom, vai ficar gravada assim, né? A live aí, o Ar está colocando. Vai ficar gravada. Aí a gente coloca no grupo as perguntas para ter o acesso mais rápido. Tá bom, gente? Então, até aqui nós entendemos. Resumindo, um resumo breve aqui para a gente, elaborar esse sentimento, entender o que é a raiva, que é um sentimento básico, né? Faz parte sentimento, faz parte das emoções básicas da gente. Ela é algo que vai para nos proteger, é protetiva quando ela é bem elaborada. Não queremos ser glutões de raiva, né? Não vamos querer ser glutões de raiva, mas queremos ter aquele prato saudável que vai nos nutrir, que a raiva bem colocada no lugar dela vai ajudar a proteger. A Vânia, achei bem interessante esse tema. Entendi que a raiva pode ter um papel protetor, porém, se mal gerenciada, pode se tornar um problema. Que live maravilhosa, esclarecedora. Parabéns, obrigada. E ela resumiu para a gente. Obrigada, viu, Vânia? Olha o resumo, gente, da nossa palestra de hoje. Parabéns. E agora, como prometido, dá tempo ainda a gente falar um pouquinho, vai ser aberto aqui para vocês fazerem perguntas, tanto para mim, como para as meninas que comentaram, se alguém quiser fazer perguntas, a gente vai abrir aqui um pouquinho para vocês. Tem alguém que queira fazer? Se não tiver, a gente entende que todo mundo entendeu, né? A gente entende que todo mundo achou legal. Já a Vânia fez um resumo aí maravilhoso, né? Para vocês. A Isolina, eu estou aprendendo a ter raiva na medida certa, é isso mesmo. Ressentimento está ligado com raiva? Sim. Ressentir, né? É sentir duas vezes um sentimento. E geralmente, quando a gente está ressentindo, pode ser ou qualquer outra emoção, mas o que mais se ressente é raiva, ou até mesmo mágoa, né? Que está ligado também à raiva. Então, ressentimento dificilmente não tem uma raiva ali escondidinha, ou às vezes nem tão escondida, viu, Mila? Tem sim, tem a ver com raiva. Muito bem. Gente, ó, como prometido para vocês, né, que é do Sementes, que está aqui com a gente, vocês têm sempre dois encontros gratuitos. Nós temos o grupo VIP, que é o Girassóis, mas todo mundo que está no Semente tem direito a dois encontros, né, que é mensais. Então, todo mês a gente tem um encontro, que geralmente é na sexta-feira, às vezes acontece na quinta por conta de um compromisso meu, mas e no domingo vocês têm assim o convite para estar com a gente dentro do grupo VIP, para sentir um pouco como que
os girassóis funcionam. As sementes, né, virar girassóis, quem desejar. Então, vocês vão experimentar estar ali junto com os girassóis, nosso grupo VIP, que a maioria dos girassóis está aqui com a gente, alguns não puderam, mas nós vamos dar continuidade a esse assunto, né? Nesse domingo vocês vão poder, junto conosco, fazer uma medição. Sabe a febre? Não tem o termômetro da febre? A gente vai medir o tamanho da nossa raiva, né? O grau da nossa raiva. Nós vamos fazer uma dinâmica bem legal dentro do grupo e vocês todos que estão aqui e podem convidar outras pessoas para estar com a gente no domingo. No horário não vai ser às 20 horas, vai ser horário de adulto, a horário de gente grande, né? Às 6:30 da manhã é o horário onde adultos se encontram para falar de emoção, para falar de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Porque tem gente que fala assim, às 6:30 é muito cedo. É hora de adulto, não é hora de criança. Então, se você é um adulto consciente, competente, quer melhorar esses sentimentos, quer ajudar outras, a si mesmo e outras pessoas, esteja com a gente 6:30 no encontro com os girassóis lá, né, no nosso encontro. E aí vocês poderão estar experimentando aí, fazendo uma experiência, como que é o grupo da gente, tá bom? Aí Mila colocou aqui, ó, me ressinto com alguém por uma atitude que me causou raiva. Não tinha pensado nisso. Muito esclarecedor. Obrigada. Uma noite incrível. Obrigada, Nancy. Obrigada, Mila. Que bom que de alguma forma. Aí no domingo tem mais, Mila, para você continuar elaborando, né, junto conosco. Então, quero agradecer a todos vocês. A gente espera vocês no domingo. E vocês que entraram no Semente, né, no grupo Sementes, não saiam de lá, porque nós temos gotas terapêuticas, né, na voz do Arley, ali áudios gravados, bem elaborados, já para ir tratando. O Arley colocou um áudio que eu até ouvi para copiar um pouquinho do que ele colocou lá, para falar aqui com vocês. Foi uma aula para mim. Então, vocês aproveitem os áudios, tem lá no YouTube, que são áudios poderosos, assim, é uma sessão terapêutica. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que ali vocês já começam a se desenvolver. E alguns vídeos, dicas, né? E eu tenho certeza que se vocês permanecerem lá, vocês vão ter o benefício. E por lá também que a gente coloca ali as informações sobre como vai acontecer as lives gratuitas aqui. Tá bom? Meu muito obrigada de coração. Se ninguém mais quer falar, a gente está aqui encerrando, né? Nossa noite, nosso happy hour. A criação de gratidão. Bem domingo, a Nancy falou, estarei lá. Mila, que bom, Mila. Muito bem. Gratidão por essa live, Isabel. Gratidão pela sua presença. Então, um beijo no coração de todos vocês, assim, muito, 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 muito obrigada. Eu fiquei feliz com essa sala recheada de pessoas. Vi as câmeras abertas, ficou todo mundo assim atento, né? Eu estava de olho aqui, pessoal bem refletivo. Obrigada, Ana. Obrigada às meninas aí, a Vera, a Lúcia, que eu tinha comentado. Tem algumas pessoas que entrou depois, né? Soraya, Maria das Neves, Marisa, e bastante, a Guadalupe, Tânia, Luciana, então depois, Sueli, obrigada a todos vocês mesmo, de todo o meu coração.